Em um restaurante simples, um milionário estava prestes a beber uma água que quase lhe custaria a vida. Mas, antes que pudesse dar o primeiro gole, uma garotinha de 9 anos gritou: "Não beba essa água." O que ela revelou a seguir mudaria tudo e salvaria sua vida de uma forma inimaginável. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Roberto sempre foi um homem de ambição. Desde muito jovem, ele sabia que não queria passar a vida na mesma cidade pequena onde havia crescido. Com apenas 18 anos, saiu de casa carregando pouco mais que sonhos, uma mala velha e a promessa de nunca voltar de mãos vazias. Décadas depois, cumpriu sua promessa. Aos 50 anos, Roberto era um dos maiores empresários do país, dono de uma fortuna invejável e conhecido pelo talento quase instintivo para transformar pequenas ideias em impérios milionários. Mas, apesar de todo o sucesso, havia algo que ele não conseguia mais ignorar: um vazio crescente dentro de si. Aos poucos, Roberto percebeu que o que antes parecia ser a razão de sua vida, ganhar dinheiro e expandir seus negócios, não o fazia mais feliz. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar: mansões, carros luxuosos, viagens para lugares paradisíacos e um círculo social que incluía os mais influentes nomes da alta sociedade. No entanto, a solidão lhe fazia companhia todas as noites. E assim, dia após dia, o brilho de sua fortuna foi perdendo sentido. Certo dia, sentado em sua ampla sala com vista para a cidade, ele olhou para o horizonte e sentiu um peso insuportável no peito. Era como se toda aquela grandiosidade ao seu redor fosse feita de papel. "O que adianta ter tudo, se nada disso me traz paz?", murmurou para si mesmo. Sem pensar muito, Roberto tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele precisava de um recomeço. Não sabia exatamente como ou onde, mas sentia que, para encontrar a paz que tanto buscava, teria que deixar tudo para trás, pelo menos por um tempo. Após semanas de pesquisa e planejamento, escolheu uma pequena cidade no interior que sempre aparecia nas revistas como um lugar tranquilo, conhecido pela hospitalidade dos moradores e pelas paisagens de tirar o fôlego. Ele não contou a ninguém sobre seus planos, nem para seus assistentes ou amigos mais próximos. Simplesmente arrumou uma mala com algumas roupas, pegou o carro e foi. A estrada era longa, mas diferente das ruas cheias de trânsito e pressa de onde vinha, os caminhos do interior pareciam respirar tranquilidade. As árvores ladeavam a estrada como se estivessem saudando Roberto. Ele sentiu um pequeno alívio no coração, como se a cada quilômetro percorrido estivesse deixando para trás não apenas os prédios e a agitação da cidade, mas também o peso que carregava há anos. Ao chegar ao pequeno vilarejo, foi imediatamente acolhido pela calma que tanto desejava. As ruas eram de paralelepípedos, as casas tinham jardins floridos e as pessoas caminhavam sem pressa, acenando umas para as outras. Era um mundo completamente diferente daquele que ele conhecia, quase como se tivesse entrado em outra realidade. Depois de um tempo caminhando pelas ruas, Roberto sentiu o cheiro irresistível de comida caseira. O aroma vinha de um restaurante pequeno e simples, mas com algo especial. O letreiro na entrada, pintado à mão, dizia "Cozinha da Dona Rosa". A madeira desgastada e as flores penduradas nas janelas davam um charme único ao lugar. Era exatamente o oposto dos restaurantes sofisticados que ele costumava frequentar, mas havia algo naquele ambiente que o chamou. Empurrando a porta de madeira que rangeu levemente, ele entrou. O som de talheres e vozes animadas preencheu o ar. As mesas eram cobertas com toalhas coloridas, e nas paredes havia fotos antigas da cidade e de pessoas sorridentes. Atrás do balcão, uma mulher robusta e simpática, Dona Rosa, mexia algo em uma panela grande enquanto cantava baixinho. Ao lado dela, uma garotinha de cabelos ruivos e olhos curiosos ajudava a organizar os talheres nas mesas. Roberto sentiu algo diferente naquele lugar. Era como se tivesse encontrado um pequeno pedaço de algo que sempre esteve procurando, mesmo sem saber o que era. Ele sorriu, respirou fundo e decidiu que ficaria ali por um tempo. O que ele não sabia é que, ao cruzar a porta daquele restaurante simples, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Assim que Roberto cruzou a porta do restaurante, foi recebido por um caloroso sorriso de Dona Rosa. Era uma mulher com aparência marcada pelos anos de trabalho árduo, mas com uma energia acolhedora que fazia qualquer pessoa se sentir em casa.
Seu avental estava um pouco manchado de molho, e o cabelo grisalho estava preso em um coque apressado, mas seus olhos brilhavam com uma simpatia genuína. Seja bem-vindo, moço. Pode se sentar onde quiser. Já trago o cardápio para você, disse ela, sem esconder o tom caloroso na voz. Roberto escolheu uma mesa próxima à janela, de onde podia ver a rua tranquila e as crianças brincando do lado de fora. Enquanto esperava, ele observava os detalhes do lugar. As paredes eram decoradas com quadros de receitas antigas, bilhetes de agradecimento de clientes e até algumas fotos antigas da própria Dona Rosa com o que parecia ser sua família. O ambiente tinha um charme que nenhuma decoração de luxo podia reproduzir. Enquanto isso, Melissa, a filha de Dona Rosa, circulava pelo restaurante com um ar de quem estava acostumada a ajudar. Apesar de ter apenas 9 anos, a menina demonstrava uma maturidade impressionante. Seus passos eram rápidos e precisos, entregando talheres e copos com uma concentração que contrastava com o jeito curioso com que olhava para Roberto. Mamãe, já coloquei os guardanapos nas mesas, avisou Melissa, com a voz cheia de entusiasmo, enquanto corria para a cozinha para buscar mais talheres. Quando Dona Rosa se aproximou da mesa com o cardápio, Roberto notou que o trabalho árduo não parecia pesar nela. Seu sorriso era constante, mesmo enquanto equilibrava bandejas e atendia clientes com um cuidado quase maternal. Aqui está o cardápio, senhor. Tudo aqui é preparado com muito carinho. O frango caipira é o favorito da casa, mas o feijão com torresmo também não deixa ninguém decepcionado, disse ela, enquanto colocava o cardápio na mesa. Roberto sorriu de volta, agradecendo. Ele sentiu uma espécie de conforto na maneira como Dona Rosa falava, como se ela fosse a mãe de todos que entravam naquele restaurante. Enquanto ele analisava o cardápio, Melissa apareceu novamente, desta vez mais próxima, fingindo organizar os copos em uma mesa ao lado. Seus olhos curiosos não disfarçavam o interesse pelo homem bem vestido que, para ela, parecia estar deslocado naquele ambiente simples. Ela percebeu algo nele que não sabia explicar, um cansaço que transparecia, mesmo por trás do sorriso educado que ele dava para Dona Rosa. Melissa tinha uma sensibilidade especial. Desde pequena, era conhecida por perceber coisas que passavam despercebidas aos outros. Não era raro ouvir os clientes regulares comentando que Melissa parecia ler a alma das pessoas. E naquele instante, enquanto olhava para Roberto, ela sentia que havia mais por trás daquela postura elegante e confiante. Moço, você é novo por aqui, né? Nunca te vi antes. Melissa perguntou, de forma espontânea, enquanto ajeitava o avental um pouco grande para seu tamanho. Roberto levantou os olhos e sorriu. Sim, cheguei hoje. Decidi dar um tempo na cidade grande. Melissa ficou curiosa, mas antes que pudesse perguntar mais, Dona Rosa interveio. Melissa, não incomoda o cliente, filha. Ele precisa de paz, não de interrogatório. Não tem problema, Dona Rosa. Eu gosto de conversar, disse Roberto, olhando para Melissa. E você, mocinha? Gosta de trabalhar aqui com sua mãe? Gosto, sim. Aqui a gente conhece todo mundo, e é sempre divertido. Minha mãe diz que eu sou boa em notar coisas que os adultos nem sempre percebem. Respondeu Melissa, com um sorriso travesso, mas cheio de orgulho. Roberto riu, achando graça da sinceridade da menina. Havia algo cativante naquele jeito leve e ao mesmo tempo sábio. Ele sentiu que Melissa era uma criança especial, alguém que conseguia iluminar o ambiente com sua presença. Enquanto Dona Rosa voltava para a cozinha, Melissa permaneceu por perto, agora arrumando as flores em um pequeno vaso na mesa de Roberto. Ela olhava para ele com curiosidade, como se quisesse entender quem era aquele homem que trazia consigo um ar de mistério. Roberto, por sua vez, observava a interação entre mãe e filha com uma pontada de saudade. Ele não tinha filhos, e há muito tempo, não experimentava um ambiente tão cheio de vida e simplicidade. A forma como Dona Rosa e Melissa trabalhavam juntas, como se fossem um time perfeito, o fez lembrar de algo que ele não sentia há anos, o calor de uma família.
Naquele momento, ele começou a se perguntar se o vazio que sentia há tanto tempo não vinha exatamente disso, da ausência de laços genuínos. Enquanto Melissa corria pela sala com um sorriso no rosto e Dona Rosa atendia os clientes com uma dedicação inspiradora, Roberto percebeu que aquele restaurante não era apenas um lugar onde as pessoas iam para comer. Era um refúgio, um lar, mesmo para estranhos como ele. Mas, mal sabia ele, aquela pequena interação com Melissa era apenas o começo. A menina ainda teria um papel crucial em algo que mudaria sua vida de forma inesperada e profunda. Depois de um breve bate-papo com Melissa, Roberto relaxou na cadeira, sentindo-se mais à vontade naquele ambiente simples, mas acolhedor. Ele já tinha decidido que tiraria o resto do dia para explorar a pequena cidade, mas, antes, precisava provar a comida do restaurante. O cheiro que vinha da cozinha era irresistível, e ele mal podia esperar para experimentar os sabores caseiros que Dona Rosa havia prometido. Então, Sr. Roberto, vou preparar algo especial para o senhor, disse Dona Rosa, voltando à mesa com seu sorriso maternal. Hoje temos um prato típico da região, frango caipira ensopado, com quiabo e arroz branquinho. É de comer rezando. Roberto sorriu, encantado com o entusiasmo dela. Parece ótimo. Eu confio na sua recomendação. Ah, o senhor não vai se arrepender, exclamou Dona Rosa, apressando-se de volta à cozinha. Enquanto Roberto esperava, ele notou Melissa correndo de um lado para o outro, ajudando a mãe. A menina parava de vez em quando para observar os clientes, como se fosse um pequeno guardião do restaurante. Seu olhar atento parecia perceber tudo o que acontecia ao redor, e ela claramente levava aquele trabalho a sério. Pouco tempo depois, a porta do restaurante se abriu com um rangido, chamando a atenção de Roberto e de Melissa. Um homem entrou. Ele tinha aparência rude, com roupas simples e um boné desgastado que escondia parte do rosto. Seu olhar era inquieto, como se ele estivesse procurando por alguém ou algo específico. Dona Rosa, ao vê-lo, ficou visivelmente desconfortável. Ela se aproximou do balcão com passos cautelosos, mas manteve sua postura gentil. Boa tarde. O que o senhor deseja? Perguntou ela, enquanto enxugava as mãos no avental. Só estou de passagem. Vou pegar uma água para a viagem, respondeu o homem, sem muito entusiasmo, enquanto olhava rapidamente ao redor do restaurante. Enquanto isso, Melissa observava a interação à distância, com a curiosidade que só uma criança tem. Algo naquele homem parecia errado. Ele não agia como os outros clientes habituais, que entravam com sorrisos e cumprimentos calorosos. Ele estava apressado, desconfiado, como se quisesse terminar logo o que tinha que fazer. Dona Rosa entregou a garrafa de água ao homem, que pagou rapidamente. Roberto, sentado, percebeu o breve desconforto da mulher e se perguntou o que poderia ter causado aquilo. Mas, em sua mente, ele atribuiu a cena a uma interação comum e não deu mais importância. Logo depois, Dona Rosa voltou à cozinha, e Melissa começou a organizar as mesas. Foi então que a menina, sempre atenta, percebeu algo que não deveria estar ali. O homem havia deixado cair um papel amassado perto da mesa de Roberto. Curiosa, Melissa pegou o papel e leu as poucas palavras rabiscadas nele. Não entendendo completamente o que aquilo significava, guardou o bilhete no bolso, achando que poderia ser importante. Pouco tempo depois, Melissa voltou para a cozinha para ajudar a mãe, mas algo estranho chamou sua atenção. Na bancada, ao lado da jarra de água que seria servida para Roberto, havia um pequeno pó branco espalhado, como se alguém tivesse derramado açúcar. Mas Melissa sabia que aquilo não era açúcar. Mãe, você viu quem mexeu nessa água? Perguntou ela, tentando não soar alarmada. Não, filha. Só você e eu estamos aqui na cozinha. Por quê? Respondeu Dona Rosa, sem desconfiar de nada. Melissa ficou em silêncio por um momento. Seu coração começou a bater mais rápido. Ela tinha visto o homem que entrou momentos antes se aproximar da bancada, mas não sabia exatamente o que ele havia feito. Ainda assim, ela sentia que algo estava errado. De volta ao salão, Roberto parecia relaxado, distraído com o som dos talheres e as risadas de outros clientes. Ele não tinha ideia do que Melissa havia acabado de descobrir.
Enquanto isso, Dona Rosa preparava o prato especial com todo carinho, sem perceber que a jarra de água tinha sido adulterada. Melissa, no entanto, não conseguia afastar a sensação de que precisava fazer algo. Embora fosse apenas uma criança, ela sabia que aquela água poderia não ser segura. Observando Roberto de longe, ela sentiu que precisava agir, mesmo sem entender completamente o perigo que estava por vir. Quando Dona Rosa se aproximou da mesa com o prato especial de frango caipira, um cheiro delicioso de temperos e ervas frescas se espalhou pelo ambiente. Roberto estava prestes a pegar o copo com água que a cozinheira havia colocado na sua frente, quando, de repente, uma voz aguda e cheia de urgência ecoou por todo o salão. "Não beba essa água!" Todos se viraram para ver de onde vinha aquele grito, e os olhos se fixaram em Melissa, que estava de pé, ofegante, com uma expressão alarmada no rosto. Seu rosto, normalmente calmo e sereno, agora mostrava uma mistura de preocupação e determinação. Seus olhos, grandes e brilhantes, estavam fixos em Roberto, como se tentassem transmitir algo muito importante. Roberto congelou, com o copo ainda na mão, e olhou surpreso para a menina. A jarra de água estava sobre a mesa, ainda intacta, mas agora ele sentiu uma onda de cautela invadindo sua mente. Ele não entendeu o motivo da reação de Melissa, mas algo na urgência de sua voz fez com que ele parasse. O silêncio no restaurante parecia pesar, como se o tempo tivesse parado por um breve momento, todos esperando uma explicação. Dona Rosa, visivelmente assustada, olhou para a filha com uma expressão de reprovação, não entendendo bem o que estava acontecendo. "Melissa, o que é isso?" exclamou Dona Rosa, sua voz nervosa. "O que você está falando, minha filha?" Melissa, no entanto, não parecia se importar com a repreensão. Ela estava focada em Roberto, que a olhava agora com uma mistura de confusão e curiosidade. A menina deu um passo à frente, aproximando-se mais da mesa, e sua voz, agora mais firme, explicou o que ela tinha visto. "Eu vi um homem estranho mexendo na jarra de água. Ele colocou alguma coisa ali", disse ela, os olhos arregalados de pavor. O restaurante ficou em um silêncio absoluto. Os outros clientes, que estavam comendo e conversando normalmente, pararam para olhar para a cena. Ninguém sabia o que pensar, mas a seriedade nos olhos de Melissa era inegável. Ela parecia estar completamente convencida do que estava dizendo. E, apesar de sua pouca idade, ela parecia saber exatamente o que fazer em uma situação como essa. Roberto, ainda com o copo na mão, começou a sentir um arrepio na espinha. Ele olhou para a jarra de água, agora como se ela fosse uma ameaça. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. A menina parecia estar realmente preocupada. Sua voz tremia, mas sua expressão mostrava uma confiança impressionante para alguém tão jovem. "Eu não sei o que ele colocou, mas eu vi, ele fez alguma coisa na água, e eu não quero que o senhor beba isso." Melissa completou, dando um passo atrás, seu rosto agora pálido de medo. Aquela era uma criança de apenas 9 anos, e Roberto não conseguia compreender como ela poderia estar tão certa sobre aquilo. O que ele sabia, no entanto, era que o comportamento da menina era tão sincero e urgente que ele não pôde deixar de dar ouvidos a ela. "Você tem certeza, Melissa?" perguntou ele, a voz agora mais grave e cautelosa. Melissa assentiu rapidamente, seus olhos fixos no copo e na jarra como se os dois fossem perigosos. Dona Rosa, visivelmente desconcertada, ainda não sabia o que fazer. Ela olhou para a filha, depois para Roberto, e, por fim, para a jarra de água. Eu não sei o que está acontecendo, Roberto, ela disse, hesitante, tentando entender a situação. Eu vi aquele homem entrar e pedir uma garrafinha de água, mas não percebi nada de errado. Você acredita nela? Roberto não respondeu imediatamente. Sua mente estava girando, tentando conectar as peças do quebra-cabeça. Ele sabia que Melissa não parecia ser o tipo de criança que inventaria algo assim. E algo sobre a situação toda estava começando a incomodá-lo profundamente. Ele olhou novamente para a jarra de água, agora desconfiado de cada gota dentro dela. Enquanto isso, Melissa não desgrudava os olhos da jarra. Seu instinto estava dizendo que algo muito errado estava prestes a acontecer.
Ela nunca tinha sido tão assertiva antes, mas agora ela sentia que precisava fazer algo para evitar o pior. Era como se seu corpo soubesse, de algum lugar profundo, que ela tinha o poder de mudar o destino de Roberto. Por favor, não beba. Ela implorou, com os olhos marejados de lágrimas. Eu não quero que o senhor se machuque. A voz de Melissa soou tão sincera e desesperada que Roberto não pôde mais ignorá-la. Ele lentamente colocou o copo de volta na mesa, seus olhos fixos nela. Era como se, por um breve momento, ele tivesse vislumbrado a verdadeira razão por trás de tudo aquilo, um motivo que ia além de qualquer explicação lógica. Você tem razão, não vou beber. Disse Roberto, a voz trêmula, mas firme. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas confio em você. Dona Rosa, ainda sem saber o que fazer, olhou para sua filha com os olhos arregalados, surpresa com a determinação da menina. Ela se aproximou de Melissa, segurando sua mão, tentando oferecer algum conforto, mas não conseguiu esconder a preocupação. Eu vou ver o que aconteceu. Você ficou tão nervosa, disse Dona Rosa, com um tom preocupado, indo até a cozinha para investigar. Roberto, por sua vez, sentou-se novamente, sentindo o peso da situação. Ele sabia que algo muito estranho estava acontecendo, mas agora, em vez de tentar entender tudo com a razão, ele sabia que deveria confiar naquilo que sua intuição estava lhe dizendo. Melissa havia salvado sua vida, e isso era o suficiente. A tensão no restaurante se manteve no ar por alguns segundos, até que Dona Rosa voltou, com um semblante sério. Ela tinha uma expressão grave, como se algo tivesse sido descoberto. A água, aparentemente inofensiva, agora parecia carregar o peso de uma ameaça invisível. A explicação de Dona Rosa viria em breve, mas uma coisa era certa: aquela garrafinha de água tinha sido apenas o começo de uma trama muito mais perigosa do que qualquer um imaginava. O clima no restaurante estava carregado de tensão. As palavras de Melissa ecoavam na cabeça de todos, criando uma sensação de inquietação que se espalhava por cada canto do pequeno estabelecimento. Roberto estava em pé, sentindo uma mistura de incredulidade e alerta. A menininha tinha se mostrado tão determinada e convincente que ele sabia que algo não estava certo. Enquanto Dona Rosa ainda se afastava para verificar o que havia acontecido na cozinha, o olhar de Roberto não conseguia se desviar da porta do restaurante, onde o homem misterioso que ele vira brevemente ao chegar parecia estar inquieto. Ele entrou sem fazer muito alarde, com um comportamento furtivo, mas até aquele momento ninguém o havia dado atenção. Agora, no entanto, Roberto observava os seus movimentos de forma minuciosa. O homem estava sentado à mesa mais ao fundo, olhando constantemente para a porta, como se quisesse sair, mas hesitava. Seus olhos se fixaram na jarra de água, e isso chamou a atenção de Roberto. Algo estava errado com aquele sujeito, e uma sensação estranha começou a se formar dentro dele. De repente, sem mais nem menos, o homem se levantou, pegou sua mochila e começou a andar em direção à porta, apressado. Roberto não perdeu tempo. Ele sentiu uma urgência crescer dentro de si, uma necessidade de agir antes que fosse tarde demais. Sem pensar muito, ele se levantou e foi em direção ao homem. Ei, espere! Roberto chamou, sua voz mais firme do que ele esperava. O homem parou imediatamente, mas não olhou para Roberto. Ao invés disso, ele apertou o passo, tentando passar rapidamente por ele. Algo dentro de Roberto disse que esse homem não ia sair tão fácil. Ele não sabia por quê, mas o que acontecia naquele momento tinha que ser desfeito antes que algo grave acontecesse. Instintivamente, ele bloqueou a saída. Onde você pensa que vai? Roberto perguntou, agora com mais autoridade, impedindo que o homem avançasse. O homem parecia desconfortável, e seus olhos, antes furtivos, agora estavam nervosos. Ele deu um passo para trás, como se estivesse tentando encontrar uma brecha para escapar, mas Roberto não o deixou. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas aquele comportamento estava longe de ser normal. Ele sentia que a presença de Melissa e suas palavras não eram coincidência. Eu preciso ir embora. O homem disse, tentando parecer calmo, mas sua voz estava trêmula. Ele olhou para Roberto, seus olhos cheios de receio.
Mas Roberto não ia permitir que ele fosse embora sem explicações. O que Melissa tinha dito estava martelando em sua mente, e ele sabia que não podia deixar o homem escapar. Não. Você não vai a lugar nenhum até eu entender o que aconteceu aqui. Você mexeu na água, não foi? Você colocou algo nela. Roberto disse, o tom de sua voz ficando mais grave. A sensação de que algo muito sério estava em jogo se intensificava a cada segundo. O homem ficou pálido, e seus olhos se moveram para os lados, em busca de uma saída. Não era mais uma simples tentativa de fuga, era como se ele soubesse que estava preso, como se soubesse que havia feito algo muito errado. Roberto deu um passo à frente, agora com mais firmeza. Eu vou chamar a polícia, e você vai esperar aqui. Roberto disse, começando a tirar o celular do bolso. No exato momento em que ele mencionou a polícia, o homem tentou se desviar rapidamente, empurrando Roberto para o lado. Ele estava desesperado agora, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. Mas Roberto, agindo por instinto, não se afastou. Ele agarrou o braço do homem com força, impedindo sua fuga. Você não vai escapar. Roberto disse, apertando mais o braço do homem. No momento em que o homem percebeu que não teria como escapar, ele se virou, e com um olhar raivoso e derrotado, olhou diretamente para Roberto. Você não sabe o que está fazendo. O homem disse, com a voz baixa, quase em um sussurro ameaçador. Mas o medo nos seus olhos era evidente, como se ele estivesse prestes a perder algo muito importante. Foi então que Roberto, sentindo a pressão de ter o homem sob seu controle, olhou para Melissa. A menina estava parada, ainda com uma expressão séria, mas agora ela parecia estar respirando aliviada. Ela havia feito o que era necessário, ela havia salvado a vida dele. Mas havia mais ali, algo que Roberto não podia ainda entender completamente. Eu vou chamar a polícia. Roberto repetiu, e sem mais hesitação, ele fez a ligação. Enquanto ele esperava, Melissa se aproximou da mesa, com os olhos fixos no homem. Ela não estava com medo, mas estava alerta, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Eu não estava mentindo, viu, senhor? Ela disse, olhando para Roberto com uma expressão de confiança. Eu vi ele colocar algo na água, e o senhor quase bebeu. Roberto olhou com gratidão, mas também com uma certa surpresa. Ele nunca imaginou que uma criança tão pequena fosse capaz de perceber o que ele não tinha visto. Melissa parecia tão calma e sábia, como se ela já tivesse vivido muito mais do que sua idade indicava. A confiança dela era palpável, e, de alguma forma, ele sentia que ela sabia que ainda havia algo muito maior por trás daquilo. Os minutos que seguiram pareciam uma eternidade. Finalmente, as sirenes da polícia começaram a ser ouvidas ao longe. Roberto olhou para o homem, agora imóvel e derrotado, enquanto aguardava a chegada das autoridades. Ele sentia um nó na garganta, a tensão no ar era quase palpável. Ele olhou para a água na mesa, agora definitivamente marcada por aquela ameaça invisível. Quando os policiais chegaram e começaram a interrogar o homem, eles rapidamente perceberam que ele estava mais do que nervoso, ele estava apavorado. Com alguns minutos de conversa, o homem confessou o que tinha feito. Ele havia colocado veneno na água de Roberto com a intenção de envenená-lo. A verdade estava finalmente vindo à tona. Os policiais confirmaram a veracidade da acusação. Testes rápidos na água revelaram a presença de um veneno forte o suficiente para falecer uma pessoa em poucas horas. A polícia imediatamente prendeu o homem, e, com isso, o perigo iminente foi afastado. Mas, enquanto o caos se resolvia e os policiais levavam o homem embora, Roberto olhou para Melissa e Dona Rosa, sentindo um imenso alívio e, ao mesmo tempo, um profundo respeito pela pequena heroína que, sem hesitar, havia salvado sua vida. Ele sabia que, naquele dia, ele havia sido protegido por algo muito maior do que a sorte. Ele havia sido protegido pela sabedoria e coragem de uma menina de apenas 9 anos. O som das sirenes e a movimentação dos policiais começaram a se dissipar à medida que a cena se acalmava. Roberto, ainda em estado de choque, estava sentado em uma das mesas do restaurante. O pequeno estabelecimento, que momentos antes parecia acolhedor e tranquilo, agora estava carregado de uma tensão palpável.
A situação que ele acabara de viver parecia um pesadelo, mas, de alguma forma, ele sabia que tinha escapado por pouco. A menina, Melissa, havia salvado sua vida, e ele se sentia profundamente grato. No entanto, enquanto os policiais faziam as anotações e coletavam os detalhes do que aconteceu, a mente de Roberto estava acelerada, tentando entender o que estava por trás de tudo aquilo. A investigação começou quase imediatamente. O homem misterioso, que se entregou sem resistência, estava sendo levado pela polícia enquanto Roberto observava. A ideia de ser alvo de um atentado, de ser envenenado por um desconhecido, parecia tão distante para ele, que a realidade ainda não havia se concretizado completamente. Mas as respostas começaram a surgir. Em poucos minutos, um policial se aproximou de Roberto, uma expressão grave no rosto. Ele segurava um pequeno caderno de anotações, os olhos fixos em Roberto enquanto falava com calma, mas com uma firmeza que não podia ser ignorada. Senhor, acabamos de descobrir algo importante. O homem que tentava fugir. O policial disse, pausando antes de continuar. Ele era um ex-funcionário de uma das suas empresas, daquelas que você fechou há alguns anos. Ele guardava rancor por ser demitido, e agora, parece que ele estava tentando vingar-se de você. As palavras do policial ecoaram na mente de Roberto. Ele estava surpreso, mas não completamente chocado. Ao longo dos anos, no mundo dos negócios, ele havia feito inimigos, havia enfrentado a concorrência feroz e tomado decisões que, com o tempo, haviam sido criticadas. Fechar algumas empresas não havia sido fácil, mas nunca imaginara que suas escolhas pudessem resultar em uma vingança tão direta. O homem à sua frente, aquele que havia tentado tirar sua vida, não era apenas um desconhecido, ele havia sido uma peça em um jogo de ressentimentos e rancores acumulados. Então, ele fez tudo isso porque foi demitido? Roberto murmurou, para si mesmo, tentando processar o que acabará de ouvir. O policial assentiu. Parece que sim. Ele guardava esse rancor, e ao que tudo indica, ele sabia exatamente como e quando agir para atingir o senhor de forma direta. O policial explicou, visivelmente preocupado com o que estava por trás de tudo. Roberto estava em silêncio, mas sua mente corria, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. O homem, com toda sua raiva e vingança, tinha se infiltrado tão silenciosamente em sua vida, criando um plano tão meticulosamente orquestrado. Ele nunca imaginara que algo assim pudesse acontecer. Mas, por outro lado, Roberto sabia que o mundo dos negócios não era apenas feito de números e contratos, existia uma camada mais sombria, onde sentimentos como inveja, ganância e ódio podiam transformar um simples gesto em algo mortal. Foi nesse momento, enquanto tentava entender as intenções do ex-funcionário, que sua mente voltou a Melissa. Ela era a chave para o desenrolar daquele dia. Sem ela, sem sua coragem e percepção aguçada, Roberto não estaria ali, vivo. Ele olhou para a menina, que estava ao lado de Dona Rosa, conversando com a polícia, mas sem nunca perder o foco. Melissa, com sua expressão calma e atenta, parecia completamente à vontade com o caos ao seu redor, como se estivesse imune ao tumulto. Sua habilidade em enxergar além do óbvio, em perceber o que outros não viam, era extraordinária. E, enquanto a investigação seguia, Roberto não conseguia deixar de se perguntar como ela sabia tão bem o que fazer. A pequena Melissa, como se soubesse que a atenção de Roberto estava voltada para ela, se aproximou e, com um sorriso tímido, disse: "Eu sabia que algo não estava certo, senhor. Eu vi o homem colocando algo na água e, quando você começou a beber, meu coração ficou apertado. Eu não queria que o senhor se machucasse." Roberto, tocado pelas palavras de Melissa, não conseguia esconder sua emoção. Ele se abaixou um pouco para olhar nos olhos dela, e então, com a voz embargada, disse: "Você fez a coisa certa, Melissa. Se não fosse por você, eu não sei o que teria acontecido." A menina sorriu, mas seu sorriso era sereno, como se ela já tivesse entendido que o que havia feito não era mais do que o esperado. Era como se ela soubesse que seu ato de coragem tinha um propósito maior, que ela não havia apenas salvado Roberto, mas também ajudado a revelar algo muito maior, um jogo perigoso e traiçoeiro que estava prestes a desmoronar. A gratidão de Roberto por aquela pequena, mas poderosa ação, era imensa.
Ele sabia que, mesmo com todo o seu sucesso e riqueza, ele nunca teria sido capaz de fazer o que Melissa fez naquele dia: salvar uma vida, confrontar um perigo invisível e ser a diferença entre a vida e a morte. Ele sentiu uma emoção que não sabia que ainda poderia sentir: humildade. Enquanto os policiais se concentravam em encontrar mais informações, Roberto observava a cidade pequena ao seu redor. Era uma cidade simples, cheia de vidas comuns, mas com histórias que podiam mudar tudo em um instante. Melissa, com seu olhar atento e sua coragem, era a prova viva de que, mesmo nas situações mais complexas e sombrias, sempre existiria alguém disposto a agir em nome do que era certo. As horas passaram, e Roberto ainda se encontrava imerso em seus próprios pensamentos. Mas, em algum lugar dentro dele, ele sabia que nada seria como antes. Ele havia sido confrontado por sua própria vulnerabilidade, e a cada respiração sentia que seu mundo, aquele império de riqueza e poder que ele tanto construíra, era agora apenas uma parte da equação. O que ele mais precisava, mais do que qualquer outra coisa, era aprender a valorizar o que realmente importava: as pessoas ao seu redor. Enquanto a noite caía sobre a cidade tranquila e a investigação seguia, Roberto fez uma promessa silenciosa para si mesmo: ele jamais esqueceria o que Melissa fez por ele, e tudo o que havia acontecido naquele dia se tornaria uma lição que o acompanharia para sempre. A história de um milionário que, diante de uma conspiração mortal, encontrou algo muito mais valioso do que qualquer riqueza material: a sabedoria, a coragem e a pureza de uma criança, que, com seu olhar atento, mostrou ao mundo o verdadeiro significado da vida. Os dias seguintes foram um turbilhão para Roberto. Apesar de ter escapado da tentativa de envenenamento, ele sentiu uma sensação de vazio, como se algo dentro dele tivesse sido arrancado. O restaurante de Dona Rosa, que havia sido o cenário de um incidente tão sombrio, agora se tornava uma espécie de refúgio, um lugar onde ele se sentia mais vivo do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia escapar de uma sensação de inquietação. A tentativa que quase lhe custou a vida não era apenas uma ameaça externa, mas algo que o fazia olhar para dentro de si mesmo, para o seu passado e para as escolhas que fizera ao longo de sua vida. Ao sentar-se naquela pequena mesa de madeira, dentro do simples restaurante de Dona Rosa, Roberto refletia sobre tudo o que havia acontecido. Ele não era mais o homem que um dia se orgulhou de sua riqueza e poder. A cada gole de água, a cada conversa com Melissa e Dona Rosa, ele sentia que sua perspectiva estava mudando. Sentia que, em algum lugar entre as páginas de seu passado, ele havia se perdido, e aquilo que antes era considerado sucesso parecia não ter mais o mesmo valor. Roberto tinha trabalhado muito para chegar até onde estava, construindo sua fortuna a partir do nada. Ele havia conquistado empresas, propriedade, respeito, mas havia perdido algo essencial pelo caminho: as conexões humanas, o senso de humanidade que parecia ter ficado para trás em sua busca incessante pelo poder. A vida de um milionário não era feita apenas de luxo e conforto, mas também de solidão. Ele sabia disso, mas nunca tinha permitido que isso o afetasse. O foco sempre estava no próximo negócio, na próxima conquista. O dinheiro, no entanto, jamais preencheu o vazio que ele sentia por dentro. Mas, agora, tudo parecia diferente. Ele olhava para Dona Rosa, uma mulher simples e batalhadora, que, apesar das dificuldades da vida, continuava a lutar todos os dias por seu restaurante e por sua filha, Melissa. A menina, com seus 9 anos, tinha se mostrado a verdadeira heroína daquela história. Sua coragem ao alertar Roberto sobre o veneno na água foi mais do que um simples ato de bravura. Era algo maior, algo que tocou profundamente o coração de Roberto. Ele se via nela de uma forma que não conseguia explicar, como se ela fosse a filha que ele nunca teve, alguém com quem ele poderia compartilhar seus sentimentos, suas dores e, quem sabe, sua redenção. Na manhã seguinte, depois que os policiais haviam resolvido a situação e Roberto já estava em casa, ele se levantou cedo, sentindo-se com mais energia do que nos últimos meses. Ele sabia que precisava fazer algo significativo, algo que não estivesse relacionado a mais um contrato ou a mais uma aquisição de empresa. Ele queria fazer a diferença na vida de alguém, dar uma segunda chance a algo que valesse a pena. Foi então que ele pensou em Dona Rosa e Melissa. A vida delas não era fácil,
E o restaurante, apesar de ser um ponto de referência na cidade, estava longe de ser lucrativo o suficiente para dar-lhes uma vida confortável. As dificuldades financeiras eram muitas, e a luta diária de Dona Rosa para manter o negócio funcionando parecia não ter fim. Mas, mais do que isso, Roberto se sentia responsável, de certa forma, por tudo o que havia acontecido. A tentativa de assassinato contra ele havia sido planejada por alguém que estava em busca de vingança, alguém que havia sido prejudicado no passado. Ele sabia que seu sucesso havia deixado um rastro de inimigos e mágoas por onde passará. Talvez fosse hora de começar a corrigir alguns desses erros. Ele ligou para Dona Rosa naquela manhã, com uma proposta que, para ele, parecia a mais natural de todas. Não era apenas sobre oferecer uma quantia de dinheiro para que ela sobrevivesse mais um mês. Ele queria fazer mais do que isso. Ele queria ajudar a transformar o restaurante em um lugar melhor, em um lugar onde Dona Rosa e Melissa pudessem prosperar de verdade. Dona Rosa, quero ajudá-la com algo importante. Vou financiar a reforma do seu restaurante e ajudar a torná-lo mais rentável. E não é só isso, quero também investir em um novo projeto para você. Podemos tornar o restaurante ainda mais acolhedor, criar um cardápio especial e, talvez, até expandir para outras cidades. Você tem talento, Dona Rosa, e eu quero que todos saibam disso. Disse Roberto ao telefone, com uma confiança que ele nunca tinha experimentado antes. Não era apenas uma promessa de dinheiro, era um compromisso genuíno de ajudar alguém a encontrar seu caminho. Dona Rosa, surpresa, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela nunca imaginara que um homem como Roberto, alguém tão distante de sua realidade, se interessaria por sua vida, por sua luta diária. A gratidão era evidente em sua voz, mas também havia um certo receio. Ela nunca fora alguém que aceitasse ajuda facilmente, especialmente de alguém que mal conhecia. Mas, ao mesmo tempo, sabia que essa era a oportunidade de mudar a vida dela e de sua filha. Eu não sei o que dizer, Roberto, é demais para mim. Nunca pensei que algo assim fosse possível. Mas, aceito. Você tem meu agradecimento, de coração. Respondeu Dona Rosa, tentando conter a emoção. Enquanto conversava com Dona Rosa, Roberto olhava para a rua, pensativo. Ele sabia que essa decisão poderia mudar não apenas a vida de Dona Rosa e Melissa, mas a dele também. Ele estava fazendo algo que, até então, nunca havia considerado. Ele não queria mais ser apenas um milionário preocupado com suas finanças. Ele queria ser alguém que pudesse olhar para trás e saber que fez a diferença na vida de alguém. Com o apoio financeiro garantido, Roberto se envolveu pessoalmente no processo de reforma do restaurante. Ele trouxe arquitetos e designers para criar um ambiente mais acolhedor e moderno, mas sem perder o charme rústico que sempre foi a alma do lugar. Melissa, com seus olhos curiosos e mente brilhante, foi acompanhando tudo de perto, sempre com um sorriso no rosto. Ela começava a perceber que, com aquele apoio, sua mãe poderia finalmente respirar aliviada. Roberto, enquanto trabalhava no restaurante, começou a sentir um vínculo cada vez mais forte com a menina. Ela o surpreendia cada dia com sua sabedoria para a idade, com seu olhar atento para as pequenas coisas que, para outros, poderiam passar despercebidas. Ele não podia deixar de pensar em como sua própria vida tinha sido vazia em comparação. Melissa, com seu coração puro, parecia ter uma clareza sobre o que realmente importava, algo que Roberto começava a descobrir com ela. Em um dos dias de reforma, enquanto eles estavam juntos no restaurante, Melissa se aproximou de Roberto e, com uma timidez adorável, disse: "Sabe, Roberto, você não precisa ser rico para fazer coisas boas. Eu acho que você é um bom homem, mesmo sem precisar de mais dinheiro." Essas palavras ficaram gravadas na mente de Roberto. Ele olhou para Melissa e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu uma onda de emoção. Ele nunca havia sido alguém emocionalmente próximo de ninguém, mas com ela, ele sentia uma conexão real. Era como se, de alguma forma, ela tivesse dado um novo significado à sua vida. Com o tempo, o restaurante de Dona Rosa se tornou um sucesso crescente. A comunidade começou a apoiar mais, e a fama do lugar se espalhou. Roberto, agora mais humilde e sábio, via sua vida se transformando de maneiras que ele nunca imaginara.
Ele tinha encontrado, finalmente, o que realmente importava. Não era o dinheiro, nem as empresas, mas as pessoas ao seu redor, e a chance de dar a elas uma oportunidade de alcançar seus próprios sonhos. E, naquele restaurante simples, Roberto encontrou algo muito mais valioso do que poderia ter imaginado: uma nova chance. Roberto, agora mais presente na cidade, sentia-se diferente. Algo dentro dele havia mudado, como se um novo capítulo de sua vida estivesse se desenrolando diante de seus olhos, repleto de novos significados e lições. Ele não era mais o homem que vivia apenas para ganhar mais e mais dinheiro, e isso se refletia em cada ação sua. Aos poucos, ele foi se afastando da imagem de empresário distante e se aproximando das pessoas, daqueles que realmente faziam a diferença em sua vida. Durante meses, Roberto passou a visitar a pequena cidade mais frequentemente. Ele adorava a sensação de estar entre pessoas simples, pessoas que não se importavam com as suas riquezas ou com o seu status social. Ele foi aprendendo, aos poucos, a enxergar o mundo com outros olhos, a valorizar as pequenas coisas da vida, aquelas que antes ele nunca prestava atenção. O aroma do pão recém-assado de Dona Rosa, o som das risadas das crianças brincando na praça, a conversa amigável com os moradores que passavam pelo restaurante. Tudo isso começou a ter um significado especial para Roberto. O restaurante de Dona Rosa prosperava como nunca antes. Não era mais um local apenas de comida, mas um ponto de encontro da comunidade, um lugar onde as pessoas se sentiam bem-vindas e queriam voltar. Roberto, por sua vez, estava tão envolvido na renovação do restaurante e no bem-estar de Dona Rosa e Melissa, que começou a se perguntar o que mais ele poderia fazer para ajudar ainda mais a cidade. A princípio, a ajuda foi financeira, mas logo ele percebeu que poderia fazer mais do que apenas dar dinheiro. Ele poderia contribuir para a transformação real da cidade. Ele começou a investir em pequenas iniciativas locais. Criou programas de incentivo a novos negócios e trouxe outros investidores interessados em apoiar a cidade. Mais empregos foram gerados, mais oportunidades surgiram. Roberto usou seus contatos, seus conhecimentos de negócios e sua experiência para trazer novas perspectivas à cidade, mas sem esquecer-se das raízes que ele próprio estava começando a redescobrir. Ele não queria que as pessoas ficassem apenas dependentes de sua ajuda, ele queria que elas tivessem a chance de crescer por conta própria, com dignidade e apoio. Foi durante um desses momentos de reflexão, ao observar a cidade se transformando aos poucos, que Roberto se deu conta do impacto profundo que ele estava causando na vida das pessoas. Ele já não pensava mais em sua fortuna como algo que deveria ser guardado ou utilizado para alcançar ainda mais riqueza. A verdadeira riqueza, ele começava a entender, estava em ser capaz de ajudar aos outros, de criar um legado de bondade, e não apenas de negócios prósperos. Dona Rosa, agora com o restaurante revitalizado, continuava a ser um pilar de estabilidade e calor humano para todos os que a visitavam. Ela e Melissa se tornaram ainda mais próximas de Roberto. Dona Rosa, uma mulher forte e dedicada, sempre foi uma amiga leal, mas agora ela sentia que Roberto não era apenas um benefator. Ele era uma parte de sua vida, alguém que, por meio de suas ações, lhe ofereceu algo que ela jamais esperaria: uma nova chance de prosperar, de viver sem o peso das dificuldades financeiras constantes. Melissa, com seu olhar perspicaz e generoso, também havia se tornado uma companhia indispensável para Roberto. Ela, com sua sabedoria para a idade, sempre conseguia trazer à tona algo novo para ele refletir. Ela tinha, de certa forma, se tornado a bússola moral de Roberto. A cada conversa, ele se sentia mais em paz consigo mesmo, como se, ao estar perto dela, ele pudesse aprender sobre o que realmente importava. Ela foi a primeira a perceber a transformação que Roberto estava vivendo. O velho Roberto, o empresário arrogante e distante, agora estava sendo substituído por um homem mais humilde, mais atento às necessidades dos outros e, acima de tudo, mais feliz. Em uma tarde tranquila, quando o sol começava a se pôr e a cidade se acalmava, Roberto estava sentado à mesa do restaurante de Dona Rosa, tomando uma xícara de café quente. Ele olhou para Melissa, que estava brincando com as outras crianças na rua, e sorriu. Ali, naquele simples cenário, ele encontrou uma paz que jamais imaginou sentir. Melissa, com sua curiosidade de sempre, se aproximou de Roberto, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando.
Ela se sentou ao lado dele, com um sorriso no rosto, olhou para ele com seus grandes olhos brilhantes. Você sabe, Roberto. Você é alguém que aprendeu a ser feliz, disse ela, com a pureza de quem ainda vê o mundo com olhos de esperança. Roberto ficou em silêncio por um momento, as palavras da menina ressoando em sua mente. Ele nunca imaginou que seria capaz de ouvir algo assim, e, mais do que isso, nunca imaginou que se sentiria verdadeiramente feliz em sua vida. Mas ali estava ele, com um sorriso sincero no rosto, olhando para Melissa, a menina que o ajudara a reencontrar o verdadeiro significado da felicidade. Ele olhou para Dona Rosa, que estava atrás do balcão, cuidando de seu restaurante com o mesmo carinho e dedicação de sempre. Ela olhou de volta, e seus olhos se encontraram em um silêncio cheio de gratidão. Ela sabia que, sem Roberto, nada daquilo teria sido possível. Mas, mais importante, ela sabia que Roberto, naquele momento, estava vivendo algo que ele nunca havia imaginado, uma vida com propósito. Roberto se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Ele olhou para Melissa, sorrindo de forma genuína. Você tem razão, Melissa. Eu não sou apenas um milionário. Eu sou alguém que finalmente entendeu o que realmente importa. E é por causa de pessoas como você e sua mãe que eu posso dizer que sou feliz. E assim, naquele final de tarde, com a cidade tranquila ao redor, Roberto sentiu que, de algum modo, ele havia encontrado o que buscava o tempo todo. Ele não era mais o homem obcecado pelo sucesso. Ele era um homem que havia aprendido a viver, a se conectar com os outros, a apoiar os que precisavam e, acima de tudo, a valorizar o simples ato de ser feliz. A história de Roberto não era apenas sobre riquezas materiais ou sobre superação. Era sobre o poder da mudança, da transformação interna, e sobre como, quando a gente aprende a abrir o coração, pode ser muito mais do que aquilo que o mundo espera de nós. E, com um sorriso suave, Roberto olhou mais uma vez para a cidade ao redor, sentindo que havia encontrado o seu lugar, e ali, entre as pessoas simples e verdadeiras, ele havia descoberto sua verdadeira riqueza, a felicidade. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.